Cultura, educação, ciência e cidadania. Tudo aqui. É a edição 55 do TV USP Informa que começa agora. Fique ligado. Apresentar os conceitos e alternativas de uma vida mais sustentável de forma prática, acessível e eficiente. Essa é uma das propostas da Feira de Sustentabilidade de Piracicaba, que em 2016 chega com a sua segunda edição. E nós fomos até lá conferir para você. Um lugar para conhecer novas iniciativas rumo a uma forma de vida mais sustentável em todos os seus aspectos. Com essa proposta, a Casa do Marquês, no bairro Monte Alegre, em Piracicaba, recebeu a segunda edição da Feira da Sustentabilidade. A feira nasceu muito da nossa inquietação, das pessoas sempre olharem para as catástrofes, né, e algumas eminentes, como o aquecimento global, ou Samarco agora, né, lá o desastre de Mariano, e se sentirem impotentes. Então vem sempre a pergunta, a gente sempre se faz a pergunta, mas o que eu posso fazer, né? Se eu não tenho nada, o que eu faço? E a gente quis mostrar que é possível fazer, né? Que tem várias pessoas trabalhando tecnologias sociais, que tem várias pessoas se preocupando com construções mais sustentáveis. O tema municípios sustentáveis também em vários locais, né, esse trabalho. A gente vê aqui próximo a cidade de Sorocaba, restaurando toda a parte ali das margens do rio, né? Então, assim, era juntar as pessoas que estão fazendo algo para que a população em geral pudesse visitar, ver essas iniciativas, ver áreas demonstrativas, né, do que é possível e se inspirar, e sair daqui inspirado que eu posso sim fazer algo, né, individualmente e também em rede, que a gente acaba criando laços aí, né, solidários no fazer e que a gente então pode sim agir, né? Então é uma resposta a essa pergunta do que fazer, né? Uma das iniciativas expostas na feira é a EcoSimple, empresa que produz tecidos a partir de material reciclado. Basicamente, a gente recolhe todas as aparelhos de malharia, que fabrica camisetas 100% algodão. A gente recolhe tudo que sobra do processo industrial deles, que é para o lixo. A gente recolhe, separa por cor. Isso tudo é triturado, voltando a ser algodão no estado natural, porém já colorido. Aí a gente agrega fibra de garrafa PET para dar uma resistência maior ao fio. Aí é fabricado um fio já na cor que é feito o tecido. Aí todo esse processo é feito em Santa Catarina. Isso vem para a Americana, onde na nossa tecelagem a gente desenvolve todos os tecidos e as padronagens aí que a gente apresenta aos nossos clientes. Agora, nesse processo de reaproveitamento, você tem ideia de qual é o impacto, né, positivo gerado, né, naquilo que seria descarte de PET, descarte dessa sobra de tecido? O resultado do nosso processo nós reciclamos, cada metro de tecido que nós produzimos, cerca de 8 garrafas PET e 480 gramas de tecido que você deixa de jogar em aterro. Outro dado importante, assim, se você for plantar o algodão para fabricar algum tipo de tecido, por metro você consome cerca de 10 mil litros de água. Então no nosso processo você não gasta água corante, é um processo 100% limpo. E aí você consegue agregar toda essa questão ecológica com economicamente viável. Então a gente consegue apresentar para o nosso público um produto diferenciado com todo esse conceito intrínseco. A iniciativa da empresa já foi reconhecida e é apoiada, inclusive, por grandes nomes da alta costura. A gente tem parceria com o Alexander Kovic. Ele já há algum tempo, nós fomos apresentados por um amigo em comum e ele se encantou com a proposta do tecido sustentável. E aí, assim, a partir daí ele sempre utiliza nas coleções dele o nosso tecido, né, com esse conceito, e ele assina a coleção pra gente, dos nossos tecidos, e é uma coisa bem bacana.
e isso abre muitas portas para você conseguir colocar o seu produto aí no mercado. Outra iniciativa presente na feira foi a de um sistema de reaproveitamento da chamada água cinza. Esse nosso tratamento, vamos dizer didaticamente, que é o seguinte: a sujeira na água a gente pode dizer que são 3. As sujeiras que flutuam, as sujeiras que afundam e as sujeiras que ficam dissolvidas ou suspensas. Na primeira etapa do sistema, as sujeiras que flutuam e que sedimentam, que afundam, são retidas. Nos sobram as sujeiras que estão dissolvidas na água. Essas sujeiras dissolvidas, só as raízes das plantas com micro-organismos e tudo isso, essa interação entre as duas, é o que vai dando o polimento dessa água. Quanto mais plantas, maior é o sistema, mais limpa fica a água e mais nobres são os reusos que podemos fazer. Quanto mais enxuto, menos nobres são os reusos que nós podemos fazer. Fomos bem audaciosos, assim. A gente quis chamar desde a dona de casa, né, ao comerciante, as indústrias, né, o pessoal das universidades, das escolas. Então a gente está vendo que está bem diversificado mesmo o público que tem vindo à feira. E isso é bacana por quê? Porque as pessoas acabam interagindo. Então nós recebemos pessoas, vizinhos aqui de empresas, né, de papel, e que conversaram e conheceram pessoas que trabalham com tecnologia social. Então essa interação é exatamente o que a gente queria, né? Que houvesse esse olhar, sem excluir ninguém, mas que as pessoas pudessem ver as várias frentes aí que estão trabalhando a sustentabilidade, que é um tema comum. Nós vamos para um rápido intervalo, não saia daí. TV USP informa ciência, cultura e educação de forma democrática. Canal Universitário de Piracicaba. Criatividade, sensibilidade e uma boa dose de imaginação. Esses são os ingredientes de uma carreira de sucesso na área da animação. E nós fomos conversar com um profissional da área para te mostrar como se forma um animador gráfico. Confira e inspire-se! E aí pessoal, tudo bem? Hoje a TV USP veio até a cidade de Águas de São Pedro, no interior do estado de São Paulo, para conversar com uma verdadeira autoridade quando o assunto é animação. Eu estou falando nada mais nada menos do que da Abelinha, não é isso, Abelinha? É isso mesmo. Muito obrigado por nos receber aqui. É um prazer. Agora deixa eu te perguntar, nós estamos aqui na casa, no ateliê de quem exatamente? De quem? De quem? É do Sérgio. Sérgio, mas que Sérgio? Sérgio Esteves. Exatamente, nós estamos na casa e mais precisamente aqui no ateliê do Sérgio Esteves, cenógrafo, artista plástico e animador. Sérgio, muito obrigado por nos receber aqui. Sejam bem-vindos. Obrigado por partilhar a sua história com a gente. Foi um prazer. O Sérgio já tem passagens pela Record, pela TV Cultura, já produziu conteúdo para a TV Brasil, entre diversos outros projetos. Sérgio, como é que nasceu essa história? Aonde começou esse interesse pelo desenho, pela animação, pelas artes plásticas?
Desenho desde criança, né? Acho que como a maioria dos artistas, né? Todos um dia vislumbram trabalhar com, principalmente a coisa do desenho, das artes, ela é bastante, ela sempre inspira as pessoas, instiga as pessoas, porque é uma área que aflora coisas boas, né? O poder de expressão sempre foi pertinente ao homem, né? De saber se expressar, e as artes permitem isso de uma maneira bastante legal. E esse interesse sempre veio. Mas, como todas as crianças também, quando a gente é criança, a gente não sabe onde a gente vai parar, né? E o que a gente aposta, né? É no que os pais falam pra gente e no interesse em continuar estudando, acima de tudo. Agora, a tua formação é em artes plásticas? Educação artística. Quando ainda existia a formação de educação artística, não existiam ainda as faculdades de design como são hoje. E na opção de educação artística eu tinha a opção por artes plásticas, desenho ou artes cênicas. Eu fiz a opção por artes cênicas. Por estranho que parecesse, apesar de já na época trabalhar nas lojas de Riachuelo na área de visual merchandising, trabalhar já com desenho, uma tendência natural seria eu fazer artes plásticas ou desenho. Mas eu quis em artes cênicas fazer um trabalho em cima de teatro, de bonecos e cenografia. E foi assim a melhor opção que eu acho que eu fiz na minha vida, mesmo ainda não sabendo onde que eu iria parar. Mas foi uma aposta justamente na desmistificação do só desenhar, de ver outras áreas. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque eu nunca desenhei tanto, nunca pintei tanto, nunca trabalhei tanto o espaço e a luz como no teatro, que exige totalmente de um artista plástico, desenhista, exige demais desses profissionais. Talvez se eu tivesse feito a opção só por desenho ou artes plásticas, eu estivesse só pintando ou desenhando, né, entre aspas, né, mas eu acho que me limitaria com relação a explorar outras áreas. Agora, como você mesmo comentou, aí tua primeira experiência mais profissional, vamos dizer assim, na área se deu justamente na Riachuelo, né? Exatamente. Quer dizer, você começou trabalhando essa questão de composição, de vitrine, visualidade. E daí? Quais foram os passos seguintes? É bastante importante, não só para os meus filhos, mas para os alunos em geral, eu cito isso, né? Eu entrei na Riachuelo como profissional de desenho com 19 anos de idade, né? Hoje, 19 anos, a pessoa que entra para trabalhar mal sequer trabalhou ou sequer tem experiência. Como eu sou daquela época onde desde os 14 anos você já trabalhava, em São Paulo trabalhando como office boy, eu com os meus 19 anos eu já era um experiente, pelo menos de conhecer a empresa. Já tinha 5 anos de trabalho, então eu já sabia o que era uma empresa, como era uma corporação, como funciona uma instituição, o respeito às hierarquias, os processos e como acontece uma coisa dentro de uma empresa. Então o que me permitiu com 19 anos, trabalhando, atuando na minha área de desenho, atuar já como profissional mesmo, né? E eu fui selecionado em virtude da minha experiência na faculdade, dos trabalhos que eu fazia em faculdade. Como é que a televisão apareceu nesse processo de forma geral e a animação de forma particular? A televisão ela apareceu numa virada de mercado, onde em 98 a Rede Record e até a Globo estavam iniciando um trabalho com cenografia virtual. Não existia esse profissional no mercado de trabalho, né? Por eu já ter a experiência de ter trabalhado no Cassiopeia, longa-metragem Cassiopeia, 3D, e ter tido a experiência com cenografia teatral, mais o meu trabalho com desenho, mais a formação que eu já tinha nessa área de artes, isso me permitiu que, pelo menos a Record lá na época, me contratasse ou apostasse num profissional com essa formação para assumir esse novo cargo, que era o designer de cenário virtual. Tanto que oficialmente eu sou o primeiro designer de cenário virtual lá da Rede Record e hoje já todas as emissoras praticamente têm cenário virtual, já é uma profissão que já abrange bastante profissionais. Então a gente tem que estar preparado para o que vem, né? Então eu estava na época, acho que preparado para o que viesse. E foi que surgiu essa oportunidade de entrar pela primeira vez em televisão e ali misturando, fazendo a coligação de informações, experiências artísticas que eu já tinha também fora de televisão, o meu trabalho ainda valorizou-se ainda mais dentro da televisão. A televisão absorveu essa minha experiência de fora de televisão e eu pude aprender muito com a televisão, essa nova mídia. Na TV Cultura, depois você veio trabalhar mais especificamente com a parte de animação. E era algo extremamente abrangente, né? Quer dizer, não era só computação gráfica, mas tinha da produção de bonecos, roteiro. Conta um pouquinho dessa experiência pra gente. A TV Cultura, ela sempre, até hoje, né? Ela tem muito ainda um atrativo
dos produtos que ela oferece, né? A TV Cultura tem a programação, pelo menos era bastante forte, né? E era bastante desejada pelos profissionais da área, porque era uma programação que não visava lucros imediatos, então trabalhava a cultura pela cultura mesmo. Então sempre foi o alvo de desejo dos profissionais de televisão trabalhar na TV Cultura. Acho que com todos que você conversar, sempre todos gostariam. Quando fui para a cultura, eu fui com esse ímpeto, né, de explorar o produto cultura, né? Na Record, que é uma televisão mais comercial, aquilo já não me bastava profissionalmente, artisticamente falando. E foi onde eu fui para a cultura. E com o mesmo ímpeto de quando entrei na TV Record, né, na TV Cultura, eu expandi essa minha experiência. Trabalhei com o Vila Sésamo, nas artes do Vila Sésamo, por conta das experiências que eu tinha com boneco, que eu tinha com cenário virtual, ou seja, toda a experiência que eu vou carregando serve para um próximo que talvez não tenha ainda ou que ainda vai ser feito. Isso é o grande, acho que é o grande fator e o que eu sempre, dos meus trabalhos, eu ofereço o que é legal. As pessoas percebem a experiência que eu tenho para fazer uma coisa diferente. Legal. Algo que eu recordo muito assim, do tempo que nós nos conhecemos lá, e que me chamou muito a atenção é que vocês tinham uma equipe bastante reduzida e multitarefa, quer dizer, vocês desenvolviam, criavam os bonecos, construíam os bonecos, aí produziam um roteiro, captavam, animavam, entregavam um produto pronto para exibir. Quer dizer, isso te abriu muito as possibilidades de explorar a formação que tu trouxe da faculdade, da experiência de vida. Com certeza. Eu brinco com o pessoal, eu falo que no Cassiopeia, que foi o primeiro longa, se não no mundo, mas pelo menos no Brasil, feito totalmente em realidade virtual, disputava na época a primazia com Toy Story, né, por ser o primeiro, que era uma briga meramente acadêmica, né, impossível, né, era bem Davi e Golias a coisa, e nesse caso aí o Davi apanhou mesmo, somos nós, né, não tinha condição de competir, foi uma briga acadêmica, e foi o primeiro no mundo feito totalmente em realidade virtual. Pois bem, hoje, esse trabalho que eu fiz na TV Cultura, com o papel das histórias, que é feito totalmente em papel, altamente moderno aos olhos das pessoas hoje, é feito em papel. Né? Então, isso diz que modernidade, né, não é sinônimo de tecnologia, não é tecnologia que determina a modernidade, e sim o conteúdo. E é isso que a TV Cultura cativava. O conteúdo que ela oferece é inspirador para a pesquisa, para o desenvolvimento da pessoa. Você não fica questionando o que você está fazendo de trabalho, você participa de todas as etapas, né, de uma maneira alegre, feliz, sabendo que aquilo é muito bom de alguma maneira para as pessoas. E agora hoje, Sérgio, quais são os projetos nos quais o Sérgio Esteves está envolvido? O que tu faz aqui nesse espaço, aliás, extremamente agradável aqui em Águas? Tirando o calor, mas isso é inevitável, né? Os trabalhos que eu tenho desenvolvido hoje são muitos para... principalmente ligado à animação, para uma ONG chamada Acatu, que lida com o trabalho de ecologia, uso sustentável de energia, reciclagem. Tenho feito animações para eles e as aulas que eu ministro na Belas Artes, né, no Centro Universitário Belas Artes de São Paulo, onde eu já dou aula há 18 anos. Agora, esse espaço aqui é uma pequena amostra da tua carreira, porque a gente tem muito desenho, mas tem muito boneco, tem quadro, né? De certa forma, é uma pequena representação de todos os projetos nos quais tu já te envolveu ou ainda está envolvido. Tem bastante a minha história aqui, assim, né? Quem vê hoje, né, pensa que a gente trabalha muito mais. Eu trabalho bastante, como acho que todo mundo trabalha. Mas é que são fragmentos da minha história. Então, eu digo pessoal, né, às vezes a pessoa trabalha muito e no único pendrive ela guarda a vida dela toda, né, porque não se sabe naquele pendrive quantos milhões de comandos a pessoa deu para chegar naquele conteúdo que tem dentro do pendrive. E o meu não, o meu é físico, é palpável, então o meu faz volume. Percebe-se que eu trabalhei realmente porque é visivelmente, né, visto. E isso é até bom porque ajuda até no aspecto de motivação. Né? Quando você percebe o que você faz, né, ele é muito motivador. Acho que é por isso que até hoje, mesmo com toda a tecnologia, as pessoas viram e mexem, buscam oficinas, buscam o trabalho do fazer, né, o criar fisicamente. Essa coisa do físico, do produzir o físico, é muito necessário para o ser humano. Confira que vale a pena conhecer esse belo trabalho feito pelo Sérgio Esteves.
E o processo, Sérgio, você produz os bonecos, desenvolve a proposta, cria todos eles em papel, depois fotografa tudo isso, depois leva para o computador? Isso foi pela experiência que eu tenho em artes plásticas, a gente percebeu o seguinte, essa volumetria que causa, que o papel proporciona nessa minha técnica, ela é interessante porque eu chamo de 2D e meio, né? Porque não é nem chapado e também não é 3D. Mas se eu fosse num programa 3D, por exemplo, tentar dar essa qualidade de papel, ia demorar tanto eu chegar na perfeição de representar o papel, que é mais prático eu chegar e já fazer no papel direto. Eu elimino o processo de tratamento de imagem, porque o que eu já fotografo eu já uso. Então, apesar de gastar um tempo, né, produzindo fisicamente esse material, a fotografia dele proporciona uma beleza, um aspecto bem mais agradável. É o que a gente chama em computador, quem mexe com programas de digitalização, tipo Photoshop, é uma ferramenta chamada Noise, que é onde, traduzindo, é o ruído, né, que se dá. Quando você tira a foto de um objeto real, ela traz ruídos visuais nessa imagem que a computação gráfica não permite. Você tem que colocar algum filtro para ter esse efeito, né? E mesmo assim ainda fica meio falso. Quem sofreu com isso, temos um exemplo muito assim particular, foi o Nick Park, né, que faz o Fuga das Galinhas. Quando ele fez Por Água Abaixo, que ele fez computação tentando imitar o stop motion, o pessoal detestou, porque por mais que fosse parecendo stop motion, não tinha aquela magia. Porque a gente às vezes engana o nosso cérebro consciente, mas o cérebro inconsciente a gente não engana. O cérebro inconsciente parece que capta que aquilo não é real. Parece que vem uma sutil mensagem dizendo, isso aqui não é papel mesmo, né? Então essa coisa do papel traz essa empatia da pessoa perceber que é realmente feito em papel, né? E acaba dando uma qualidade plástica bastante legal para o projeto. E tu faz tudo aqui, produz os bonecos, fotografa, digitaliza, usando um scanner. A produção deles é baseada num roteiro que eu recebo de como eu tenho que fazer aquela cena. A criação visual das imagens e dos personagens são minhas, mas é tudo feito por aqui assim, desde o processo de desenvolvimento do personagem até a finalização dele com a animação. TV Brasil, esse projeto chamado Teco Teco, ele foi criado pelo Elifas Andreato, o artista plástico, né, o renomado artista plástico Elifas Andreato. E é um programa especial para criança. Esse personagem, que é uma particularidade dele em especial, é o Betinho, que é o Santos Dumont criança. E ele contracenava com um ator real mesmo, que fazia uma alusão ao Câmara Cascudo, que era o Cascudo. Então eles iam contando sobre diversas viagens, histórias, sobre diversos assuntos, bem como é o espírito do programa chamado Almanac, que o próprio Elifas Andreato tem também na TV Brasil, na TV Cultura tinha. É um programa revista, são diversos assuntos pulverizados num único programa, né? E esse era bem legal, que trazia um pouco a criança, né, para esse clima do programa Almanac, mas era chamado Teco Teco. Tinham jogos, brincadeiras dentro do programa, era um programa muito legal. Até hoje na programação da TV Brasil ele passa. Também tem no YouTube alguns episódios, é bastante legal. Olha o cara! Agora, além desses bonecos, você tem esse. Esse da época da minha formação em artes cênicas, do período que trabalhei com teatro. Fiz muitas oficinas. Eu acho que eu comecei a ser professor depois das oficinas, que até então eu trabalhava muito com as oficinas de bonecos, né, de espuma. Técnica que eu absorvi com o mestre do Gésio Seda, que hoje mora em Campinas, que é o que fez os bonecos do Castelo Rá-Tim-Bum, Gato da Biblioteca, Adelaide, todos aqueles personagens do Castelo Rá-Tim-Bum foram feitos pelo Gésio Seda, que foi o meu mestre aí que me passou essa técnica de como trabalhar com espuma. Mas e os quadros, Sérgio? Como é que entraram nessa história? Como é que apareceu essa ideia de começar a produzir quadros? Os quadros, eles surgiram pós, né, projeto O Papel das Histórias. Na confecção dos trabalhos com bonecos, né, para o Papel das Histórias,
O resultado final que dava as imagens, né, como a gente pode ver aqui, ó, do papel das histórias, o pessoal começou a sugerir muito assim, ô Sérgio, faz quadro, porque fica tão bonito, olha que imagem bacana que faz. Então nunca tinha me metido a fazer quadros porque eu achava que o quadro era uma coisa muito estática, não promovia nada, né? Mas fazendo uns testes, essa técnica, ela propiciava um apelo visual muito legal por conta do papel, do volume do papel. Então eu comecei a fazer o teste. Aí começaram a sair os papéis, né, os trabalhos com papel. E principalmente essa coisa do papel, ela tem uma dinâmica muito legal, dependendo da luz que ele tem, por esse volume que tem o papel, ele propicia também uma forma diferente de você enxergar aquele quadro, né? Esse, por exemplo, tem aqui, foi o primeiro que eu fiz do teste. O papel já está até meio alguns amareladinhos, porque ele já foi em 2009 que eu fiz esse quadro. E eu comecei a ter uma produção assim, bastante interessante, né? E vale muito a pena conferir. Posso testemunhar para vocês, tem muita coisa legal para conhecer. Sérgio, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço a presença. E já que a conversa é sobre cultura, que tal conhecer um projeto diferente, que leva a cultura musical para uma jovem e participativa plateia? Com vocês, o projeto ABC do Dó Ré Mi, da Orquestra Sinfônica de Piracicaba. O ABC do Dó Ré Mi, ele nasceu da ideia que o maestro Jamil Maluf sempre teve de incluir crianças num projeto didático da Orquestra Sinfônica. Isso ele já fazia em São Paulo, com a Orquestra Experimental de Repertório, e ele trouxe essa ideia aqui para Piracicaba, envolvendo a Secretaria de Educação. Então, todas da cidade de Piracicaba, né? Então, todas as escolas primárias municipais de Piracicaba, elas são agraciadas com as crianças poderem vir para cá e assistirem a esse concerto, a esse grande show que é o ABC do Dó Ré Mi. Ao invés da orquestra ir para as escolas, nós estamos trazendo as escolas para dentro do teatro e vendo a orquestra no seu habitat natural, que é o palco e o teatro. Este momento de hoje será um momento único na vida das crianças, um momento deles conhecerem a cultura piracicabana e ser uma forma de incentivá-los a estarem participando dos projetos desenvolvidos já no município de Piracicaba ligado à arte musical. O exemplo, o Projeto Guri. Ele não é da escola, né? Foi muito legal a experiência. Também nós ficamos ali no palco, né? Tudo. Ficou muito legal. Meu amigo César ia ser, né? Mas ele tava com vergonha. Daí eu ofereci o meu lugar para ele, né? Se ele queria, daí ele deixou.
formação cultural da criança é estimulada com projetos como esse. São crianças que normalmente eles estão numa comunidade mais carente, né? E para muitos essa é a primeira vinda ao teatro, né? Então a forma de como se comportar no teatro, do que a gente faz no teatro, né? Os espetáculos que são proporcionados no teatro e principalmente com relação ao gênero musical, estilo musical. Muitos alunos não têm contato com esse estilo musical, né? Com o estilo mais clássico, mais erudito. E a gente vê que a questão de proporcionar isso a eles desperta isso na criança. Às vezes a gente tem muitos músicos aí, né, escondidos nas salas de aula, né, e um projeto como esse pode acabar estimulando a criança a futuramente estudar um instrumento, né, a ser um músico, né. É muito legal, assim, eles ficaram maravilhados com o espetáculo, com as músicas, aprenderam muito sobre cada instrumento, sobre o funcionamento de uma orquestra, sobre a regência de uma orquestra, né. Então eu acho que projetos como esse vêm a estimular a formação cultural da criança, vêm a enriquecer a cultura deles. Até o final do ano, nós vamos conseguir alcançar 5.200 crianças da rede pública de Piracicaba, da rede municipal pública. Mas também tem um projeto da Orquestra Vai à Escola. Então todas as escolas municipais de Piracicaba terão alguns músicos da orquestra indo até elas. Chegamos ao final de mais uma edição do TV USP Informa, o projeto da TV USP realizado com você e para você. Não esqueça de participar nos enviando dúvidas, sugestões e críticas para a nossa programação. Acompanhe as nossas produções no nosso canal do YouTube, na nossa fanpage do Facebook, Twitter, Instagram e também no Snapchat. Ajude a divulgar o nosso trabalho e a compartilhar o conhecimento. Nós voltamos na próxima quinzena. Até lá. Tchau. Tchau.